reaproveitar. Opa, deixa eu pôr aqui. Quase que eu estava esquecendo. Então, eu acho que esses R's da sustentabilidade, né? Repensar, reutilizar, reformular os nossos hábitos para que a gente possa realmente ter um planeta mais limpo, né? Então, o Alessandro vai se apresentar agora. Alessandro, conta um pouquinho da tua história, fala quem você é, que daí depois você faz a tua apresentação. Ok, então. Pessoal, boa noite a todos, a todas. O engenheiro químico Alessandro Menzani, da Menzani Chapas Ecológicas. Eu sou pesquisador nessa linha de polímeros, até biopolímeros, né? Atualmente, a Menzani Chapas Ecológicas ela está incubada no Parque Tecnológico em Santos, tá? Desde 2020, começo de 2020. E praticamente são quase 2 anos, tá? Mas eu gostaria de voltar e tentar resumir a história aqui nos últimos 7 anos, tá? Porque, na verdade, esse projeto não começou como Menzani Chapas Ecológicas. Esse projeto ele começou com o nome de Fertan Móveis Ecológicos. É que, assim, eu tive um aluno, ele trabalhou durante 20 anos em 2 aterros sanitários. Um deles foi o aterro sanitário lá em Santo André, e o último que ele se aposentou foi o aterro sanitário Sítio São João, entre a 3ª divisão, 4ª divisão em Mauá. Aí o que aconteceu? Em 2014, ele veio conversar comigo, porque ele era o homem do caminhão de terra que ficava enterrando plástico dia e noite. E ele veio perguntar para mim se a gente tinha condições de o que fazer com aquele plástico, né? Porque a ideia dele inicial era que a gente pudesse fazer móveis, né? Eu achei interessante a ideia dele. E eu falei, olha, acredito que dá para fazer móveis, sim. E aí o que aconteceu? Isso foi final de 2014. Quando foi em fevereiro de 2015, nós fomos juntos à Feira do Empreendedor, do Sebrae. E lá participamos, né? A primeira vez, do pessoal do Sebrae, tinha uma arena lá ao qual você podia dar as suas ideias, né? E eu me lembro que a gente foi um dia de sábado, eu subi ao palco, eu tinha 30 segundos, né? Para falar uma ideia de um começo, meio e fim. E a nossa ideia qual que era? A nossa ideia era usar chapas, né? Feitas de polímeros reciclados para fazer móveis. Mas no sábado eu não consegui falar toda essa ideia, né? Porque você contar uma ideia, um projeto, um começo, meio e fim, em 30 segundos é mais complicado, né? Mas aí eu sei que nós voltamos lá na segunda, e na segunda-feira eu consegui, né? A ideia sempre foi usar uma chapa ecológica para fazer móveis. E na segunda-feira subimos ao palco novamente, e foram 10 projetos, e a gente saiu campeão daquela rodada. E quem saía campeão daquela rodada tinha direito a ficar incubado na Escola de Negócios do Sebrae, próximo ao metrô Santa Cecília. Isso foi em fevereiro de 2015, e a próxima turma só era a partir de agosto de 2015. Nesse meio tempo, nós ficamos em contato com o Sebrae, né, com a Escola de Negócios do Sebrae. E aí eu sei que em agosto de 2015, nós ficamos, foi a nossa primeira mentoria, foi a nossa primeira incubação. E o projeto chamava-se Fertan Móveis Ecológicos. E ali nós tivemos um contato todo com a parte de empreendedorismo, conheci também o pessoal da Fiesp, foi muito importante. Isso foi no segundo semestre de 2015.
No ano de 2016, o que nós fizemos? Nós tentamos achar alguns fornecedores de chapas ecológicas, que vocês vão ver aí no slide, e chegamos até a fazer alguns testes, né? Porém, para fazer os móveis que a gente gostaria de fazer, a madeira, a chapa ecológica, ela, além de estar totalmente lisa, ela tem que estar totalmente uniforme. E vocês vão ver que na apresentação, naquele momento, não tinha, né? A gente tinha ali fornecedores que já usavam o mesmo resíduo que nós utilizamos hoje, que eu vou explicar para vocês logo mais. Porém, o pessoal só fazia chapa prensada. E a chapa prensada, nós fizemos o primeiro protótipo em 2016, foi um armário, tá? Está até no canal da Fertan, Móveis Ecológicos. Só que esse armário, o que acontecia? A gente teve que desengrossar, ou seja, teve que deixar a chapa na mesma medida, porque senão a porta desse armário não batia, tá? E aí, então, passou 2016, né? 2017, a gente tentou achar outros fornecedores, 2018. 2019, nós participamos de uma feira, fomos convidados pela Fiesp a participar de uma feira chamada Fei Plastic. Inclusive, lá levamos um gabinete de pia de cozinha, né? Feito com uma das chapas que eu vou mostrar para vocês aí agora, tá? Mas o nosso divisor de águas, só para resumir aqui, foi no final de 2018. No final de 2018, eu estive a primeira vez no Senai Mário Amato. Senai Mário Amato hoje é nosso parceiro, fica em São Bernardo do Campo, de plástico e químico. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Gustavo. Gustavo hoje é o gerente da inovação lá dentro do Senai. E ali começamos uma amizade, começamos um relacionamento de pesquisa. E eu me lembro que na época ele falou para mim que a cada 6 meses os alunos eles tinham um trabalho de TCC e ele me perguntou se eu tinha alguma sugestão de algum trabalho com os alunos. Eu falei, eu tenho. Naquela época eu já tinha contato com o pessoal da Tetra Pak, o Ricardo, né, que era gerente da sustentabilidade naquela época da Tetra Pak, e falei para ele, olha, se quiser eu posso envolver aí o pessoal da Tetra Pak, eles me arrumam aí o resíduo e a gente pede para os alunos fazerem um trabalho. Só que aí eu expliquei para ele, né, falei, olha, no mercado o pessoal pega o resíduo das embalagens longa-vida, embalagem de leite, e porque é assim, pessoal, vocês vão ver que na apresentação, uma embalagem de leite, 75% dela é celulose, é papel. 20% é um plástico que nós chamamos de polietileno de baixa densidade e 5% é alumínio. Existem algumas empresas de papel ondulado que compram essas embalagens longa-vida e, através de um grande liquidificador, né, que nós chamamos de hidrapooper, eles tiram a celulose e sobra só o resíduo. Então, é com esse resíduo que as empresas hoje fazem chapas, que eu vou mostrar para vocês aí, de uma forma prensada. Mas não é esse processo que eu sugeri ao Senai na época. Eu sugeri que os alunos pegassem esse mesmo resíduo, fizesse lá o processo lá deles, né, que seria um processo dentro do curso de tecnologia em plástico, eles tinham que beneficiar essa matéria-prima. Então, aí eu combinei com ele, tecnicamente falando, que eles teriam que pegar esse mesmo resíduo e beneficiar esse resíduo, né? Transformar esse mesmo resíduo que eu vou mostrar para vocês aí na apresentação, nisso daqui, ó, que nós chamamos de pellets, tá? E aí, através dessa tecnologia aqui, ó, desse grão, é que hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês aí na apresentação. A gente hoje faz as nossas chapas ecológicas, tá? Vamos lá. Pode começar por aí, Ana. Tá? Agora. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Sim, sim. Sim. Então, tá bom. Tá?
Pessoal, deixa eu começar aqui, já que eu estou falando das chapas, tá? Eu acho que eu vou mostrando e eu vou falando um pouquinho da história, né, Ana? Acho que fica bacana assim. De qualquer forma, eu acho que é importante a gente falar que 110 mil toneladas de embalagem longa-vida são produzidas anualmente e apenas 10% são recicladas. Ou seja, 90% de todas as embalagens que são produzidas vão para aterros sanitários e lixões, né? Então, olha o potencial de matéria-prima para ser reciclada, reaproveitada e que está ajudando a aumentar os lixões de São Paulo, né? Os aterros sanitários que já são uma vergonha do tamanho que são, né? E cada vez vão ficando maiores. Então, é para mostrar a importância da tua atividade, né, Alessandro? Da atividade da tua empresa, da Mesane Então, Chapas. e uma outra coisa que é importante falar aqui, Ana, que é o seguinte: a embalagem longa-vida no Brasil muitos ferros velhos não compram esse tipo de embalagem, tá? Por isso que entre uma latinha, entre um PET, por exemplo, né, uma garrafa PET e uma embalagem longa-vida, tá? Ou seja, o catador lá no seu carrinho, ele chega, né? Se tiver alumínio, então, aí sim ele chuta lá a embalagem longa-vida, chuta lá às vezes o PET e pega a latinha. Ou se não, pega a latinha e pega o PET, mas acaba chutando a embalagem longa-vida. Por quê? Porque tem muito ferro velho que não compra embalagem longa-vida. Na verdade, eles compram o papelão, o catador ele coloca no meio do papelão, tá? Só que tem um certo percentual para ele colocar essa embalagem longa-vida dentro do papelão, em média, em torno ali do máximo 15 a 20%. Não pode colocar muito, porque se colocar muito, o próprio dono lá do ferro velho não compra, tá? E aí o que acontece? Então, na hora de levar o material até o ferro velho, a maioria dos catadores não pega, por quê? Porque é um material que ele ocupa muito volume, tá? E o valor pago pelo ferro velho é basicamente valor de papelão, mas não pode ter muito. Então, tem muito ferro velho que não compra esse tipo de embalagem. Esse é um dos motivos, né, que no Brasil não se recicla muito embalagem longa-vida, tá? Por causa que não tem um valor agregado, tá ok? Então, como eu falei para vocês ali, ó, a embalagem longa-vida, 75% dela é celulose, né? Celulose é o papel, 20% é o plástico, né? Que é o polietileno ali de baixa densidade. Pessoal, esse plástico aí é o mesmo que é usado nas sacolinhas plásticas, tá? E ali, ó, 5% é alumínio. Então, o que acontece hoje? Hoje, no estado de São Paulo, por exemplo, existe uma grande empresa de papel ondulado, que fica ali para o lado de Santa Rosa do Viterbo, né, Itatiba, que compra boa parte das embalagens longa-vida pós-consumo no estado de São Paulo. Leva para sua respectiva unidade, como eu falei. Lá eles jogam essa embalagem longa-vida dentro de um grande liquidificador, que nós chamamos de hidrapooper. O hidrapooper é com água, tá? A função dele ali é tirar a celulose. Lógico que não tira tudo, mas tira boa parte da celulose. E o que sobra junto ali é o plástico junto com o alumínio, tá? O que acontece? Isso daí é um resíduo. Até 8 anos atrás, esse resíduo, porque a Klabin também era uma grande empresa de papel ondulado, que há 8 anos atrás também comprava esse tipo de embalagem, e esse resíduo, eles usavam uma tecnologia, que era a tecnologia do plasma, e só que era feita a alta temperatura. E a tecnologia do plasma conseguia separar o plástico desse alumínio. O plástico eles transformavam, né? Que nem eu falei para vocês aqui, nesse granulado que nós chamamos de pellets, tá? E com esse plástico aí, é o mesmo plástico que se faz sacolinha de mercado. O alumínio eles pegavam, eles derretiam, transformavam isso em lingotes,
e vendiam novamente para a Alcoa vender novamente para o mercado, né? Ou para fazer latinhas de alumínio, ou até mesmo para a própria Tetra Pak aí, e outros clientes que utilizam hoje folha de alumínio. Tá ok? Então, o que acontece? Pode passar a próxima. Então, o que acontece, gente? Hoje, o que é que eu faço? Né? Falando um pouquinho aqui do nosso processo. Eu pego esse mesmo resíduo que é gerado hoje por essas empresas aí que fazem esse mesmo tipo de chapa, porém num processo prensável, né? Que nós vamos mostrar logo a seguida. Só que esse processo que eu estou mostrando agora é o processo que eu faço, tá? O que nós fazemos na Menzani Chapas Ecológicas? Eu pego esse resíduo que sobra da embalagem longa-vida, tá? O que eu faço com ele? A gente pega um outro resíduo, por exemplo, ali, ó, aquela embalagem de shampoo. Pode ser embalagem de shampoo, pode ser embalagem de cândida. Aquele plástico branco ali que vocês estão visualizando, ali nós chamamos de polietileno de alta densidade, tá? Esse polietileno de alta densidade aqui, qual que é a função dele? A função dele é deixar a chapa um pouco mais rígida. Porque se eu usar só o plástico polietileno de baixa e mais o alumínio, essa chapa aí ela não fica dura, ela não fica rígida. Ela fica assim parecendo um tapete de borracha, ela fica bem flexível. Então, no caso aqui, a gente acaba utilizando um percentual aí de polietileno de alta densidade, tá? No caso aqui, foi usado o branco, mas a gente pode usar qualquer um outro tipo de polietileno de alta densidade. Um muito utilizado, que eu acabo utilizando também no nosso processo industrial, é aquelas embalagens de óleo lubrificante, muito utilizado lá em carro, em caminhão. Ali tem várias cores, né? Mas aquela embalagem também, ela é uma embalagem dura e que nós chamamos ali de polietileno de alta densidade, tá? Também posso usar aquele tipo de embalagem para fazer as nossas chapas ecológicas. Inclusive, essa chapa aí, no mercado, nós demos o nome dela de chapa de polialumínio, tá? É assim que o mercado acabou chamando essa matéria-prima que a gente acabou gerando aí. Tá ok? Então, aqui, ó, eu vou falar para vocês, tá? E vou dar uma ideia de alguns produtos, né? Que a gente pode estar fazendo com essa nossa chapa lisa, tá? Essa chapa quem produz no Brasil somos nós. Então, com essa chapa, por exemplo, eu posso estar fazendo coletores de materiais reciclados. Ali nós temos um ali que vai um Big Bag. Big Bag, para quem não conhece, é aquele saco enorme, muito utilizado quando vocês veem o pessoal fazendo reciclagem, né? Ou passando um caminhão de reciclagem na rua, tá ok? Então, ali, ó, eu tenho um coletor de material reciclado na cor cinza. Temos ele também, logo abaixo ali, ó, na cor verde, tá? Aí eu tenho que dar uma pigmentação verde. E logo ao lado, tá? E nós podemos ter ele... Não, esse é estante. Do lado... Ao lado do verdinho, Ana. Ah, sim. Tá. Ao lado do verdinho, pessoal, só para vocês terem uma ideia de quanto tão lisa é a nossa chapa, que eu posso adesivar esse material, tá? Você vai ver que ele fica aqui, o adesivo, ele cola totalmente nesse coletor de materiais reciclados aí, tá? Agora, uma outra coisa que a gente está voltando, né? E que era uma proposta inicial nossa de fazer móveis ecológicos, tá? Então, agora sim, Ana, aquela estante ao lado que vocês estão vendo aí, esse já é um desenvolvimento que a gente está fazendo aí com um novo parceiro, tá? Uma marcenaria, que além de ser marcenaria, ela é serralheria. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós já estamos desenvolvendo móveis ecológicos, né? Com as nossas chapas, tá? Então, você vê que ali, ó, porque assim, pessoal, hoje eu consigo fazer chapa até 10 milímetros. Então, por exemplo, para fazer um gabinete de cozinha,
um gabinete de pia de banheiro, por causa das dobradiças minis, tá? O que acontece? Ali eu tenho que produzir uma chapa de 12 a 15 milímetros. Só que atualmente, onde a gente manda fazer, lá eles produzem no máximo até 10 milímetros. Então, qual que é a nossa ideia inicial, tá? A gente está lançando aí já uma linha de móveis ecológicos, utilizando nossas chapas de até 10 milímetros. Então, por exemplo, vai ter essa estante aí, né? Que ela vai ter fundo, vai ter o fundo, vai ter as laterais, tá? E depois nós já estamos desenvolvendo uma mesa de escritório também, com essa mesma chapa em cima e as gavetas com 10 milímetros, tá? Então, nós vamos criar essa linha de móveis ecológicos até a gente ter as nossas chapas de 12 e 15 milímetros. Aí sim, a ideia é fazermos móveis pequenos, gabinetes de pia de cozinha e gabinetes de pia de banheiro, tá? Esse foi um dos motivos, pessoal, que hoje a Menzani Chapas Ecológica, nós estamos incubados lá no Parque Tecnológico lá de Santos, tá? Por quê? Porque a ideia sempre foi desenvolver móveis ecológicos para o litoral brasileiro, em substituição à madeira do MDF, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas devido à maresia, se eu compro 2 guarda-roupas de MDF, coloco um aqui na região metropolitana de São Paulo e coloco o outro na região metropolitana de Santos, o mesmo guarda-roupa aqui em São Paulo, se eu não mudar, né, se eu não mudar de endereço nos próximos 15, 20 anos, eu vou ter esse guarda-roupa aqui. Mas o mesmo guarda-roupa na região metropolitana de Santos, independentemente de eu mudar ou não, ele vai durar, em média, somente 10 anos. Não sei se vocês têm observado, inclusive, gabinete de pia de cozinha. É um dos itens que mais tem jogado no nosso litoral brasileiro. Por quê? Aquilo, depois de um certo tempo, parece que o MDF virou uma esponja, né? Ele absorve toda a umidade, toda a maresia. Então, uma das nossas propostas aí para o litoral brasileiro é justamente criarmos, né? E dar trabalho e renda e justamente montarmos uma marcenaria, por enquanto, assim, ligado a uma serralheria. Porque aí sim, por enquanto, a gente consegue fazer estante, consegue fazer uma mesa de escritório, e depois, com as chapas de 12 e 15 milímetros, a gente consegue fazer os gabinetes de pia, de banheiro e de pia de cozinha, tá? Inclusive, pessoal, nesse meio tempo aí, nesses 2 anos, não tem aí nesses slides, tá? Mas nesses 2 anos também, em parceria com o Senai, a gente conseguiu desenvolver outras chapas ecológicas, tá? Essa chapa que a gente está mostrando aqui pelos slides, elas são feitas de resíduo pós-consumo das embalagens longa-vida. Só que fora esse material, nós também já estamos desenvolvendo outros, tá? Inclusive, não tem aí, mas aqui comigo, essa chapa que está aqui, não está aí, Ana. Essa daí também é outra. Só para continuar, então, Ana. Pode abaixar ali. Ô, gente, só para mim finalizar essa parte, o que acontece ali é o seguinte, essa chapa aí, ó, é a chapa que eu falei para vocês, que é utilizado o mesmo resíduo, só que de uma forma prensada. Se vocês compararem essa chapa com a chapa que eu faço, vocês vão ver que essa chapa aí, ó, ela é totalmente rugosa e ela não é uniforme, tá? Ela tem uma variação de mais ou menos 2 milímetros. Com essa chapa, é a chapa que hoje a gente faz ali, ó, um outro modelo que eu estou mostrando ali, de um outro coletor de material reciclado, tá? Esse coletor de material reciclado, a chapa sai meia mole, tá? Não tem ali, ó, o polietileno de alta densidade, tá? Essa chapa aí, na verdade, ali é que não mostra, mas tem uma estrutura de metal por dentro dela, tá ok? É por isso que dá para fazer esse coletor de material reciclado, porque ele só se mantém em pé porque ele tem uma estrutura de metal igual àquela que eu mostrei para vocês da estante, tá bom? Agora, para ela se manter de pé, eu teria que usar
ali um percentual de polietileno de alta densidade. Agora, só para finalizar essa parte e eu contar de outros desenvolvimentos, né? Que aí fica bacana. Essa outra chapa aí, ó, ela foi feita de tubo de pasta de dente, tá? Essa chapa não é feita por nós, é feita também pelo mercado, tá? É uma outra chapa que hoje no Brasil, hoje aqui no estado de São Paulo, tem duas empresas, né? Que também pegam esse resíduo. Uma pega resíduo pós-consumo e a outra pega resíduo pós-indústria. Mas tanto uma como outra, elas fazem também uma chapa de tubo de pasta de dente. Essa chapa de tubo de pasta de dente, por exemplo, um exemplo ao lado ali, ó, dá para fazer, por exemplo, um coletor de óleo usado, tá? Esse coletor ao lado aí, ele foi feito com essa chapa de tubo de pasta de dente. Ok? Agora, falando um pouquinho mais da nossa tecnologia, é isso que tem no mercado hoje. Mas para fazer os móveis que eu falei para vocês, a gente já desenvolveu, junto ao Senai Mário Amato, uma chapa feita de polipropileno, feito de saco de ráfia. Sabe aqueles sacos de ráfia que vem farinha de trigo? Então, aquele material, por exemplo, ou big bags, esse mesmo utilizado na reciclagem, a gente também consegue fazer chapa. Olha só como saiu essa chapa aqui, que foi feita em parceria com o Senai Mário Amato, tá? Você vai ver que ela também sai totalmente lisa e uniforme. Essa chapa aqui, ela tem 1 milímetro. É com essa chapa aqui que a gente quer fazer as chapas de 12 e 15 milímetros. Porque esse tipo de plástico aqui, ó, que é o polipropileno, tá? Ele é um dos poucos plásticos que não é atacado pela marisia. Então, esse daqui, por exemplo, é um plástico que vai dar para a gente fazer nossos móveis ecológicos, tá ok? Então, esse aqui foi um dos desenvolvimentos que nos últimos 2 anos nós fizemos com o Senai Mário Amato. Agora, o último que nós fizemos, só para vocês terem uma ideia também que não está nesse slide, o último que nós fizemos foi esse daqui, ó. Esse também foi feito de tubo de pasta de dente, tá? É a mesma matéria-prima que foi feito naquele último slide que vocês viram. Porém, esse daqui é aquele processo que eu falei para vocês, tá? É um processo de extrusão acoplado a um processo de laminação. E aquele outro processo é um processo prensado. Aqui também a gente teve que transformar em grãos, tá? Para poder fazer esse tipo de chapa. Esse daqui foi um desenvolvimento que nós fizemos para a Colgate, mas fizemos para o segmento de comunicação visual, para fazer display. Tá ok? Mas, enfim, pessoal, fora a chapa, tá? E fora os produtos que eu mostrei para vocês, dá para fazer outros produtos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui e vou dar alguns exemplos de outros materiais que podem ser feitos com as nossas chapas ecológicas, tá? Um deles, por exemplo, gente, pode ser esse aqui, ó. Esse aqui é aquele muito utilizado na gaveta, né? Para separar talheres, tá? Ou até mesmo estojo escolar. Esse daqui, ó, a gente pode fazer ele através de uma tecnologia chamada de vacuum forming, tá? Aqui é uma chapa, tá? Essa chapa aqui, ela passou por uma ferramenta que nós chamamos de vacuum forming. Há um vácuo aqui que chupa, né? Que suga isso daqui. E aí dá o formato do produto que a gente quer ter, tá bom? Então, eu posso ter esse tipo de produto. Um outro muito utilizado no vacuum forming são essas bandejas aqui também, ó. Muito utilizado aí no setor frigorífico, tá? Isso aqui também é uma chapa, que é utilizado aí para vacuum forming, tá ok? Outros materiais também que a gente consegue fazer, só para você ter uma ideia, inclusive eu tenho um projeto que é de umas telhas ecológicas, né? Esse aqui eu também pretendo lançar para o litoral, tá? Esse daqui foi feito com o mesmo resíduo lá, ó. É embalagem longa vida. O pessoal faz telhas aí, mas num processo prensado. E a gente pode fazer essas telhas, mas num processo de vacuum forming. Tá ok? Tá? Então, esse daqui, pessoal, são produtos, né?
que a gente pode estar utilizando aí com as nossas chapas ecológicas. Oh, Vera, você falou que você lembrava de utilização de pasta de dente. Sabe quem que falou aqui sobre isso? Sabe Não. o Marcelo Bueno das Tiny Houses? Ele utiliza as telhas com esse material. Eu até falei para o Alessandro que eu vou colocá-los em contato. Então, é isso. Eu lembrei que era alguém que veio falar. Aquele arquiteto, não é? Um arquiteto? Isso, Marcelo Bueno, arquiteto que faz aquelas tiny houses. Maravilha aquela experiência também. Achei muito interessante, Alessandro. Acho que pode dar uma boa parceria aí. O Bruno também pode se interessar por essas telhas aí. Sim. Essas telhas são fantásticas, né, gente? Porque deve ficar bem mais barato uma construção com isso, né? E são leves, né? E são leves também. Na verdade, em essas telhas, se você pegar o peso em relação às telhas de amianto hoje, elas são um pouco mais leves, sim. Sem contar, pessoal, que acontece o seguinte, né? As telhas feitas com esse material, que nós chamamos aí de polialumínio, um outro benefício dela, por isso que ela é muito utilizada, por exemplo, aonde o pessoal faz criação, por exemplo, de aves, né? Porque o que acontece nesse tipo de telha, mesmo essa usada com resíduo pós-consumo das embalagens longa-vida ou de tubo de pasta de dente, o que acontece? Esse tipo de telha é assim. Vocês imaginem que aqui incida 40 graus, né? Só que aqui embaixo não vai sair 40 graus. Esse tipo de material, ele tem uma capacidade térmica de absorver calor. Em média, né, aqui embaixo, geralmente fica uma temperatura de 7 a 8 graus Celsius, né? De diferença de temperatura. Por isso que, geralmente, esse tipo de telha, quando você coloca ela em um galpão, esse galpão, geralmente, em dias quentes, tá? Ele é bem mais fresquinho. Em dias de frio, ele geralmente é um pouco mais quente, devido às propriedades físico-químicas desse material aqui, tá ok? Tanto das embalagens longa-vida, como dos tubos de pasta de dente. Porque, na verdade, gente, quando eu tiro a celulose de uma embalagem longa-vida, o que sobra é o polietileno de baixa e o alumínio, tá? A diferença é o seguinte, é que numa embalagem longa-vida, eu tenho 75% de celulose, que eu mostrei, 20% é o plástico lá, que é o polietileno de baixa, e 5% só é alumínio. Agora, numa embalagem de tubo de pasta de dente, como não tem celulose, aí já é o contrário. Já é 75% do plástico lá, que é o polietileno de baixa densidade, e 25% de alumínio. Então, numa embalagem de tubo de pasta de dente, esse diferencial é que tem muito mais alumínio do que tem numa embalagem longa-vida. E aí, qual que é essa diferença, gente? Essa diferença é assim, inclusive, quando a gente desenvolveu esse projeto aqui junto ao Senai Mário Amato, a grande dificuldade foi que aqui tem uma grande quantidade de alumínio. E esse alumínio no processo, se você não souber fazer essa chapa, ou não souber granular esse material, você não consegue desenvolver esse tipo de chapa, tá? Por isso que tem muita gente aí no mercado que já tentou ou tenta fazer esse tipo de produto e não consegue, porque tem uma técnica para fazer isso aqui, porque aqui tem uma grande quantidade de alumínio. É por isso que tem muita gente que acaba não fazendo chapa como a gente faz, devido ao alumínio, tá? Porque na hora que você coloca esse material dentro lá de um processo de extrusão, se você não souber regular a máquina, você não consegue
desenvolver esse tipo de produto, tá? Mas a gente, de fato, conseguiu. Conseguimos, tecnicamente, provar e executar esse tipo de chapa. Ô, Alessandro, Oi. a pasta de dente, então, 75% é o polietileno? É isso? É o polietileno de baixo, é isso Certo. aí, Tá. 25% é alumínio. É o alumínio, tá. É, Só tem esses dois componentes, né? só. E a Tá. tampinha, é a Vera que está falando, né? É a Vera, é. Então, Vera, só a tampinha de um tubo de pasta de dente, vocês vão Ah, perceber que ele é um fechado. pouco mais duro, tá? Só a tampinha é que é polietileno de alta densidade. Porque se ela fosse só de baixa, a tampa seria muito mole. Então, por exemplo, uma tampa de tubo de pasta de dente, ela é de polietileno de alta densidade. Mas aí, quando a gente tritura, tritura tudo junto, né? Esse polietileno de alta densidade, ele é até legal, porque ele deixa a chapa um pouquinho mais dura. Porque nessa chapa aqui, ó, se eu não tivesse essas tampinhas de polietileno de alta densidade, o que que acontece? Essa chapa não sairia assim, ó, com uma certa rigidez, tá? Ela ficaria muito mole. Então, é importante ter essas tampinhas aí de polietileno de alta densidade para deixar o material um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais duro. Ok, Ale, vamos ouvir então as pessoas que estão aí com a mão levantada. Tá ok. Primeiro a Beleza, o que ela traz para a gente aí? Oi, Não, é beleza, uma boa pergunta. noite. Boa noite, Alessandro. Tudo Boa noite a bem? todos. Tudo bem? É uma pergunta em relação àqueles invólucros de ração animal, são super duros, tal, também entra nessa reciclagem, sabe, saco de ração animal, principalmente das qualidades boas, Sei. elas são muito rígidas, dá dó até de que fazer com elas, né? E outra coisa, se o pão de açúcar direciona, porque a gente que está na ponta não tem nem onde colocar reciclagem assim, então põe tudo no pão de açúcar, se manda tudo para aí, a gente separa tudo, mas se eles fornecem esse material ou simplesmente, sei lá, se você tem essa ideia, essa notícia, né? Obrigada, viu, Alice? Não, então, na verdade, então, deixa eu te falar uma coisa. Aquele tipo de material, tá? Eu, particularmente, ainda não fiz nenhum teste com ele. Mas aquele material, esse daí que você se referiu ao saco de ração, né? De PET, vamos falar assim, ele dá para fazer chapa também. Só que para mim fazer chapa com ele, foi aquilo que eu mostrei para vocês ali. Provavelmente, tá? A gente vai ter que usar uma outra embalagem de um polietileno de alta densidade, por exemplo, igual o shampoo, igual aquelas embalagens de Cândida. Isso é no branco, tá? Eu costumo falar no branco porque acontece o seguinte: se eu tiver que dar uma cor nessa chapa, o ideal é que eu trabalhe com ele com polietileno de alta densidade branco. Porque se eu trabalhar com ele com preto, com azul, com vermelho, na hora que eu for dar o pigmento nessa chapa, para ela sair numa cor, especialmente uma cor mais clara, verdinha, que nem eu mostrei para vocês aí, em um dos nossos coletores, eu tenho dificuldade de dar essa pigmentação. Então, geralmente, quando eu tenho que fazer uma chapa colorida, eu procuro usar um polietileno branco, né? Para facilitar o processo químico. Mas esse tipo de embalagem que você se referiu, dá para fazer. É que eu ainda não fiz nenhum teste, mas dá para fazer. Então, Ah, falar nisso, uma outra chapa também que eu fiz junto ao Senai Mário Amato, mas não trouxe aqui hoje, porque é um desenvolvimento atual. Nós já estamos produzindo no Brasil, inclusive hoje, vamos ver se a gente consegue uma parceria com uma outra grande empresa aí no segmento. Mas hoje, nós já, em parceria com o Senai também, nós já estamos fazendo chapas ecológicas de fraldas descartáveis entendeu? Fraldas descartáveis pós-indústria, tá? Então, hoje também eu já consegui, junto ao Senai, é um desenvolvimento novo, saiu semana passada, que eu acabei não trazendo aqui para mostrar para vocês, mas hoje eu já consigo fazer também chapas de resíduo pós-indústria de fralda descartável. Inclusive, essa chapa, a gente já vai estar destinando ela para fazer fundo daquele móvel que vocês viram lá, das nossas estantes, tá?
Ele vai ser feito com esse tipo de resíduo aí. Bacana que a coisa está evoluindo, né? Cada vez mais aproveitando esses resíduos, né? Muito interessante. Então, Vamos ouvir o Ari, que está com a mão levantada faz tempo aí também. Tá ok, vamos lá. Vamos lá, Ari. Boa noite, Boa Ari. noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Eu acho que eu te conheço desse negócio do Sebrae, porque eu andei frequentando na época, mas enfim, vamos lá. Primeira, aliás, o Sebrae abusou, né? 30 segundos para um pitch é loucura. Geralmente é 2 ou 3 minutos você tem para fazer um pitch. 30 segundos, você tinha que chamar o Enéas. Você tinha que chamar o Enéas na época para fazer, né? Então, Ari, só para pegar ele uma adendo conseguiu. aí na sua fala, um pitch de 30 segundos é um pitch chamado pitch de elevador. Não, o pitch de elevador é mais. O pitch de elevador original é mais, é 1 minuto a 2. Porque os prédios americanos são mais altos. Então, quando você tinha que conversar com o CEO de uma empresa, aí que nasceu o pitch elevator, você tem 80 andares para subir, 60 andares para subir. Aí não é 30 segundos, era 1 a 2 minutos. Aqui os caras já estão economizando, é que nem drywall. Os caras copiam e faz tudo errado aqui no Brasil. O drywall lá fora tem recheio, aqui não tem. Mas vamos lá. Mas é um desafio, né, Ari, também? É um desafio, então, é um diferencial a pessoa conseguir, como eles conseguiram também manifestar e ganhar a parada lá. Mas não dá. Você tem que falar da equipe, você tem que falar do produto, você tem que falar de um monte de coisa que em 30 segundos não dá. Mas, enfim, vamos entrar no... Eu tenho um monte de comentários, eu nem sei por onde começar. Bom, vamos lá. Primeiro, eu estou impressionado com essa tua chapa, muito homogênea, pelo menos me parece aqui no celular, muito homogênea a pigmentação, bem lisa, teria 1001 utilidades para ela, e você já está descobrindo várias, né? Então, tuas chapas são muito boas. Vamos lá. A questão dos móveis de cozinha e móveis de banheiro, que é um mercado absurdamente gigantesco, e dos quais as chapas de OSB e as outras, você falou que é real, tem que ter 12 ou 15 milímetros. Mas eu vou te dizer o que eu fiz com o meu marceneiro aqui. Eu pedi para ele fazer uma mesa para passar ferro ou para pintar. Ele colou 2 chapas de OSB de 12 e ficou com 24. E a outra ele colou 2 de 15 e ficou com 30. A minha pergunta inicial, eu tenho várias, é por que você não cola 2 de 10 ou 2 de 8, de 7 e faz uma de 15? Você não consegue colar essa chapa de modo que ela tenha resistência? Esse é o problema? Senão você já resolveu o problema de fazer móveis. Cola 2 de 7, 2 de 8, né? E faz 15. Vamos lá, Ari. Ari, é o seguinte, essa primeira chapa que eu mostrei, ela é uma chapa que nós chamamos uma chapa de polietileno, tá? Essa chapa lisinha que você viu aí na foto é essa aqui, ó, é lisa, tá bom? O que é que acontece com a chapa de polietileno? Quimicamente falando, Ari, polietileno é um plástico difícil de pegar tinta e cola, tá? Eu também tentei fazer o que você, no começo de carreira aqui, eu tentei fazer o que você falou, mas não colava, não cola, porque para mim colar, eu só vim descobrir o pulo do gato. Eu fiquei 6 meses, tecnicamente falando, e hoje eu consegui resolver o problema da cola e da tinta, tá? Uma outra coisa, os meus amigos lá do Senai, professores, né? Isso foi em junho do ano passado. Em junho do ano passado, eu fui lá e falei para os meninos, olha, eu estou fazendo umas pesquisas aí no segmento de comunicação visual. E eu preciso pintar um dos lados dessa chapa aí de polietileno com uma tinta, ou colar. Aí os caras falaram para mim assim,
Ô, Alessandro, você é engenheiro químico, pô, você sabe que polietileno é muito difícil de pegar cola e tinta, é muito difícil. Aí eu falei para os meus amigos lá do Senai, ali, olhei para eles e falei, eu não sei de nada, eu sou sapinho surdo. Você conhece essa história do sapinho surdo? Não. Sapinho surdo tem uma parábola que diz que tinha uma vila de sapinhos e todo ano o pessoal colocava no meio dessa vila um pau de sebo. E os sapinhos tentavam subir nesse pau de sebo e a plateia ficava lá. Aí cada um que tentava subir, aí a plateia falava assim, ah, sai daí, não vai dar certo, tá tentando por quê? E aí um belo dia um sapinho conseguiu chegar lá no topo desse pau de sebo. Aí o pessoal Era ficou surdo. Aí o pessoal ficou meio assim, falou, nossa, mas como é? Aí foram entrevistar o sapinho. Aí descobriram ali que o sapinho era surdo, ou seja, o sapinho não ficava ouvindo assim, ah, sai daí, não vai dar certo, tá pensando que você é quem, né? E aí, quando eu falei para os meus amigos lá do Senai que eu era um sapinho surdo, no primeiro momento todo mundo deu risada, né? Lembrou da parábola e deu risada. Olha, eu fiquei 6 meses, cara. Tudo que você imaginar de fábrica de tinta, ligado à serigrafia, ligado à flexografia, à rotogravura, que é um segmento dentro da comunicação visual, eu fui atrás. Até no Senai Teobaldo de Nigres, que fica aqui perto de casa, que eu moro aqui no Belém, eu fui. Mas nem no Senai Teobaldo de Nigres, os caras tinham a máquina que eu descobri com um parceiro meu hoje, que tem uma máquina chamada Tratamento Corona. Essa máquina, olha só o que eu fiz. Aqui está minha chapa de 1,5 mm, certo? Essa chapa não pegava nem cola e nem tinta. O que o cara teve que fazer? Ele tem uma máquina que chama Tratamento Corona. Ela dá uma descarga elétrica aqui. Ao dar uma descarga elétrica aqui no plástico, eu abro os poros. Quando eu abro os poros, eu consegui fazer isso aqui, ó. Eu consegui incorporar uma tinta PU, poliuretânica, ou uma tinta UV, num processo mais rápido. E lá nós fizemos a impressão digital UV. Ó, a tinta não sai. Então, hoje, está respondendo a sua pergunta, eu poderia, sim, colar hoje 2 chapas de 8 e fazer com 16. Mas a minha ideia não é ficar colando a chapa. A minha ideia já é pegar essa chapa aqui, ó, de polipropileno e fazer ela, que eu já tenho parceiro para fazer ela, na medida de 15. Eu só não fiz ainda porque eu estou atrás de investidor nesse segmento de imóveis, tá? E não preciso de muito. Aqui, ó, com 50 mil, 100 mil, a gente já consegue abrir esse segmento de imóveis ecológicos no Brasil, em substituição ao MDF. Aí sim, eu vou conseguir fazer gabinete de pia, de cozinha, de banheiro, e vou conseguir, de fato, fazer móveis em substituição ao MDF, começando na região metropolitana de Santos. É que esse segmento aqui, praticamente eu voltei agora no mês de agosto, tá? Porque até então, eu só estava focado em vender chapa de polietileno lá, de polialumínio, para o segmento de gestão de resíduos. Mas eu, como falei para vocês aqui, eu voltei, estou fazendo uma parceria com essa marcenaria, que também é uma serralheria. E a gente comecei agora no mês de... Aquele protótipo, ele foi desenvolvido agora em agosto. Nós já estamos fazendo mesa para escritório. Quero usar essa chapa aqui. Ô, Alessandro, só para te dizer uma coisa, se você tiver um preço competitivo nesse de 15 milímetros, você tem tudo para entrar no mercado, porque está dominado pelo MDF. Eu me lembro que uma época era aglomerado, tinha várias opções, né? Hoje, o MDF dominou. Você pega o marceneiro só quer saber de MDF, né? Se você conseguir uma chapa de 15 milímetros resistente e com preço para competir com o MDF, beleza. Você vai arranjar investidor. 100 mil hoje para um investimento anjo é pouco. Investimento anjo hoje te dá 200, 300, se tiver realmente como você está adiantado, né? Então, e o mercado gigantesco, né? De marcenaria. Agora, fala.
Não, é que eu queria perguntar outras coisas, mas fala. Não, rapidinho, é só para... Então, o pessoal... Eu tô para fazer agora, Sérgio, só para responder sua pergunta, por que eu quero desenvolver chapa com 15 de polipropileno? Porque polipropileno é um dos poucos plásticos que não é atacado pela marisia, tá? Pela marisia. Na verdade, enfim, esse tipo de imóveis que eu estou te falando, tem muita gente que me liga para fazer móveis náuticos do pessoal de Santos. Não só de Santos, né? Do Brasil todo aí tem barco, porque eles usam muito aquele compensado. Compensado naval. Compensado naval. Eles usam muito aquele MDF naval. Então, eles estão me ligando e eu já estou falando, olha, gente, é que eu ainda não fiz a chapa de 15 milímetros. E também tem um detalhe, como é barco eu não posso colar. Barco tem que ter uma resistência, porque eles vão colocar isso daí lá para fazer coluna, dividir alguma coisa. Então, é outra coisa também que eu não posso colar, porque se eu colo, eu tenho que estar medindo a resistência desse material. Eu não quero colar, eu quero fazer ele numa peça única. Fazer uma peça única assim de 15, entendeu? Dá para fazer, entendi, tá? Entendi. Eu acho assim, você tem 2 mercados gigantescos, ou 3, pelo menos, que você falou aí. Esse é um de cozinhas e banheiros. O das telhas, essa tua telha me pareceu que não sei se a pessoa consegue caminhar num telhado em cima dessa telha. A pessoa tem que caminhar num telhado para dar manutenção. Aí é um problema, tem que ser uma espessura maior. Aquela ondulada colorida que estão vendendo aí, até o Bruno tem lá eu vi numa na Terra, diz que é cara. Aquela ondulada comum, né? Tipo brasilite. Se você conseguir fazer uma telha, mas aí não é essa tua telha, é uma telha de 1,10, uma telha maior, né? Mais grossa, não sei quantos milímetros vai ter que ter. Se você conseguir fazer essa telha, tem um mercado também gigantesco de galpões, de coberturas, gigantesco, né? Gigantesco. Se você conseguir uma telha bonita, bem acabada, resistente, que dá para a pessoa caminhar em cima do telhado, dá para pôr placa solar em cima, se for o caso, isso é outra coisa, né? Já tem telha solar agora, que é um outro mercado, né? Enfim, esse é um mercado também gigantesco. E o mercado de móveis, você já tem a estante, você tem o fundo da estante, você tem você tem tudo para escalar. Da estante já tenho. Hã? Da estante já tenho. Inclusive o fundo da estante. Sim. Eu já tenho essas chapas aqui de 2 milímetros. Esse é o fundo da estante, tá vendo? Sim, para fundo tá ótimo. Então, aí, aquele fundo lá, eu já posso até fazer nesse processo aqui, ó, pintado. Aqui eu posso imitar madeira. Eu posso imitar madeira na minha chapa reciclada. No Brasil, ninguém faz isso. Deixa eu só te falar uma coisa antes que eu esqueça. Tem uma pessoa do nosso grupo, Frug, Ana Orsi, o Davi deveria estar aqui nessa reunião, porque o Davi tem uma indústria de plástico, de extrusão. Ele tem uma empresa que ele faz peças sob medida, peças especiais com extrusão, pelo que eu saiba. Então, você vai entrar em contato, o Frug e a Ana Orsi vão te passar o contato do Davi. O Davi tem ele tem uma empresa disso, né? Então, isso eu não podia deixar de lembrar. Ele é um parceiro teu, possível parceiro teu. E se você quiser um dia, eu te apresento um cara que tem um pequeno negócio chamado Léo Madeiras. É seu amigo, Ari? Não, a gente tive contato uma época, mas não tenho mais contato, mas ele é competidor, ele tem uma empresa gigantesca, né, de MDF. Enfim. Então, Ari, a questão, deixa eu só esclarecer um fato, tá? Quando eu comecei com tudo isso daí em 2015, a ideia nossa não era vender chapa no mercado, Ari. Não era, porque a minha ideia era produzir, mandar fazer chapas
para a gente fazer nossos próprios móveis ecológicos, tá? Porque tudo depende de uma demanda, tudo depende de resíduo. E a ideia nunca foi vender chapa para ninguém. Eu comecei a vender chapas pela Menzani, chapas ecológicas, para nos monetizarmos, né? Para a gente levantar uma grana e ficar conhecido aí no segmento. Mas quem me acompanha desde o início sabe que eu nunca quis vender chapa para ninguém. A ideia era fazer as nossas próprias chapas. Tanto que o Produto nome da minha de empresa... maior valor agregado, né, Alessandro? Chama-se Menzani Chapas e Móveis Ecológicos, né? Não é só Menzani Chapas Ecológicas. É que entrou nesse segmento de chapas para se monetizar, para levantar um dinheiro, mas a minha ideia, no início, nunca foi vender chapas, sempre foi vender produto acabado, vender móveis. A chapa é commodity, é quase uma commodity, vai. Então, se você fizer móveis bem acabados, você pode vender numa Tokstok, você pode vender em qualquer lugar, lojas, né, de móveis diferenciados, né, ecológicos, aí realmente é outro valor, você vai ganhar muito mais, Não, com então, certeza. por isso que os nossos móveis, eu fiz uma estimativa, não é só para vender no litoral brasileiro, mas se eu montar uma pequena marcenaria junto com uma serralheria nas principais cidades do litoral brasileiro, eu já fiz a conta ali. Nos próximos 15, 20 anos, eu consigo montar uma por ano e consigo dar no mínimo ali 10, 15 empregos em cada marcenaria, serralheria. Nós estamos falando aí, não é muito assim, mas dá para mim dar diretamente ali, dá para mim dar ali em média uns 300 empregos e fornecer esses móveis ecológicos para aquela região. Beleza. Tá? Então é mais ou menos por aí. Gente, deixa eu dar uma introdução, uma entrada aqui para agradecer a presença do Adilson Allen, da VOBS, e do Ailton Bolinhari, da Doutor Ecoplanet. E caso vocês queiram um minutinho se apresentar aí, então a gente dá uma interrompida para vocês se apresentarem. Adilson. E eu quero agradecer o Ayrton, porque foi ele que convidou o Alessandro para a reunião de segunda-feira, né, Ayrton? Foi. Então, obrigada pelo contato. Boa noite a todos, né? Bom, eu já aqui acho que quase todos já me conhecem, né? O Alessandro é um amigão aí, um parceiro já de um bom tempo, né? E, gente, é para ficar de boca aberta, né? A gente fica de queixo caído, né, meu? É uma coisa muito legal, certo? E o Alessandro tem um propósito ali por detrás de tudo isso que, cara, só vem a dizer que a gente é muito criativo, né? A gente é muito criativo e é legal que é uma criatividade para o bem. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Obrigado, Adilson. Obrigado pela presença. E o Ailton, se quiser se apresentar também. Olá, deixa eu colocar aqui. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade de participar, acompanhar, interagir com esse grupo. Eu conheci o Alessandro num pitch do Pátio 76, lá da Boa Vista, e estou acompanhando os trabalhos. E o Doutor Ecoplanet, ele nasceu para conscientização ambiental e a retirada, principalmente para as crianças, e a retirada de todo tipo de resíduo reciclável. Então, eu, como Doutor Ecoplanet, faço esse trabalho de conscientização e também de nada adianta conscientizar se não há quem retire, quem colete esse material. Porque difícil, a coleta pública
nossa coleta seletiva, né, vulgo seletiva, ela, infelizmente, ela é deficiente, segrega, não atinge a todos, e existem diversas startups que estão aí tentando intermediar, fazer esse meio de campo com relação à captação de resíduos, porém, ainda assim, não atinge a todos. Então, eu convido vocês para conhecerem as redes sociais do Dr. Ecoplanet, tanto no Facebook quanto no Instagram. Me coloco à disposição. Sempre que houver essas reuniões, fico aqui à disposição. E agradeço mais uma vez a oportunidade de interagir com todos vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço também a presença, né? Nós temos também aí o usuário que não colocou o nome, mas ele fez uma sugestão aí, se que ele gostaria de se apresentar. Você fez uma sugestão também aí, apresentar essa sugestão que você fez no chat? Fala, usuário. Acho que fui eu que falei, sou o Gleidson. Eu conheço um pouco o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, que você comentou, né, que seria mais na Baixada Santista que começaria, e acho que talvez eles possam se interessar, né, nessas novas chapas que são bem importantes, né, bem interessantes. Não sei, eu conheço algumas pessoas, eu poderia apresentar algumas, não sei, se quiser. Se você puder colocar o seu telefone no chat, daí a gente pode fazer essa ponte. A gente passa para o então, todos que estão se apresentando hoje aqui, que estão aqui nos visitando, se quiserem deixar o contato no chat, a gente vai publicar também esse chat junto com a gravação aqui da nossa reunião. Tá certo? Isso. E também temos aqui o Sérgio Adamovics, se ele quiser também se apresentar, comentar alguma coisa. Fala, Sérgio. Então, não foi? Bom, Celso, um minutinho, que a Beleza tinha levantado a mão já há um tempinho. Vamos ouvir a Beleza, depois eu passo para o Celso. O Sérgio abriu o microfone. O Sérgio. Então, vamos ouvir o Sérgio. Vamos na escuta aqui. Eu acho que o microfone dele... acho que não está conectado. Ele não está conectado, não. Alguma coisa aconteceu aí que ele está sem o microfone. Mas, Sérgio, você podendo se manifestar aí, a gente abre para você, tá bom? Então, vamos ouvir a Beleza e depois o Celso. Então, eu queria comentar, nossa, é um prazer enorme conhecer o Dr. Ecoplanet e Ailton Molinari, porque, assim, o ponto nevrálgico é chegar ali, né? Então, como eu falei, se tiver, por exemplo, a casas de pet aqui numa cidade pequena que eu moro, tem mais que cabeleireiro, tá? O consumo é absurdo. Eu sempre fico pensando o que está fazendo com aquela monte de coisa super durinha e tal. Então, se as casas de pet pudessem recolher, elas vendem, mas recolhem o material, aí já vai direto para a indústria, né? Para a indústria, facilita muito, porque a drogaria São Paulo, acho que é Drogazil Arraia, eu uso na Arraia, ela recolhe agora aqueles blister, né, de comprimido. Minha mãe e meu pai enchem quase um desse por semana. Tá? E aquilo é um lixo terrível por causa do alumínio. E agora, como a drogaria está fazendo, nossa, eu recolho aquilo com uma alegria assim, infinita, e levo lá. Pilha, então, quando eu evito usar, né? Então, esse tema do lixo zero, estou muito sensibilizada. Eu estou adorando. Agora, no momento pessoal, não tenho como me ajuntar aí, mas eu vou ser voluntária com você, tá?
porque eu acho que aí é o ponto nevrálgico, a gente ajudar o consumidor que consome demais, sem necessidade, mas o que ele consome, pelo menos, chegar a se converter em alguma coisa. Porque essa coisa de reciclagem é tudo história, você sabe, né? Fala, mas, na verdade, o que se recicla é pouquíssimo. Então, se a gente tem que chegar, ajudar o consumidor, né? Chegar até ali para se converter em alguma coisa, que o Alessandro vai ter matéria-prima para fazer um monte de coisa, para pesquisar, para fazer um monte de coisa, porque na hora que entra a questão financeira, aí tem um monte de investidor, né? Olha, o investimento que ele está falando realmente é mínimo, é o que o Ari chamou de anjinho, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que está tudo aí, né? Inclusive para investir em outras questões ecológicas. Então, nossa, eu adorei que você tem Instagram, uma hora eu vou conversar mais com você. Mas essa coisa é tudo, né? Eu falo do lixo do PET, que é mais durinho, o resto eu já dou meio que um jeito, né? Em algumas coisas de reaproveitamento e tal. Mas tem alguns lixos que são vitais, assim, que remédios, agora, para quem não sabe, leva na Droga Raia e na Drogaria São Paulo, né? Que eles reciclam, e nos nossos 60 mais, então, com o tempo, vai usando mais remédio ainda, então tem que dar um jeito na embalagem. Evitar usar remédio, em primeiro lugar, dá um jeito para não usar, mas se tiver que usar, dá um jeito na embalagem. Então, olha, é uma alegria, tá, essa reunião, uma alegria mesmo, assim, eu vi que vai virar móveis lá, esses barcos aí, tudo também. Beleza. Né? Nossa, maravilha. Aquele plástico que é usado para remédio, nós chamamos de PVD, tá? Aquele plástico, ele é da mesma família que o PVC, tá? E, enfim, ele é um plástico... hoje, precisa saber trabalhar com ele, tá? Mas aquele plástico que você está se referindo aí, que é o das cartelas de medicamento, dá para fazer chapa com ele também, tá? Espero que estejam direcionando para você, tá? Ó, e quem tem que saber PVC, PV e DVD é você, que é o cientista. Então, eu não fiz essa chapa, tá? Mas essa chapa ela foi me passada por uma empresa e quer fazer uma parceria comigo. E eu vou mostrar aqui. Não fui eu que fiz essa chapa. Essa chapa eu recebi de uma grande empresa que já está utilizando esse tipo de embalagem e quer fazer chapa ecológica com ela também, tá? Ó, a chapa que você está falando aí do medicamento é essa aqui, ó. Eu recebi esse material semana passada. Dá para fazer, tá? Esse aqui foi feito com essas cartelas de medicamento, que a Beleza acabou de se referir aí, pessoal. Tá? Muito bom. Então é isso aí, dá para fazer. Você vê quanta matéria-prima não utilizada, né? Se a gente pudesse esgotar aqueles lixões, aquela pouca vergonha que são os nossos aterros sanitários, você já imaginou? Que maravilha! Quanta matéria-prima ali! Mas, Ana, deixa eu só fazer um comentário. É o que foi falado aqui por ele. Enquanto os catadores, que são milhares de catadores, têm interesse no alumínio, na latinha, que vale muito mais, já não vou nem falar do cobre, dos fios e outros. Enquanto ele está interessado no PET e no alumínio, ele não vai dar bola para isso. Agora, digamos que o nosso amigo Alessandro encontre uma maneira de remunerar bem esses catadores, uma cooperativa de catadores. Então, o Alessandro chega na cooperativa e fala: quanto é que pagam para você? Ah, pagam 2 centavos. Eu pago 5. Sei lá, estou chutando, hein, Alessandro? Estou chutando valores aqui. Você paga um valor bem maior para esse material, para os catadores. Aí o catador vai pensar: opa, o Alessandro está pagando 5, eu vou vender tudo que eu tenho agora, acho que eu vou ficar de olho nesses Tetra Pak, tudo aí, para mandar para o Alessandro, ou para a cooperativa que o Alessandro vai me indicar. Né? Esse é o ideal. Eu acho, quem pode falar aqui talvez é o Ailton e o Alessandro, que conhecem melhor esse mercado. Vamos ouvir, primeiro vamos ouvir o Celso, que ele estava aí inscrito já, e depois abrimos aí para quem quiser comentar essa sua proposta também.
Fala, Celso. Minha pergunta, pegando um gancho do Ari, é saber a capacidade de peso que esses materiais suportam. Porque o Ari falou da telha, que, assim, no sentir dele, não teria uma capacidade de peso, tamanho, para suportar o peso de uma pessoa andando, digamos. E dos móveis, fazendo um paralelo com os móveis, qual a capacidade de peso deles, assim? Então, boa pergunta, Celso. Ô, Celso, é assim, em relação aos móveis, tá? Em 2015, 2016, quando nós começamos, de fato, com essa ideia de fazer móveis, eu acabei indo no Senai, lá em Itatiba. Existe um Senai lá em Itatiba que ele é classificado como centro moveleiro do estado de São Paulo, nesse setor de marcenaria, né? Lá eles formam marceneiros e lá é o Senai específico disso. A preocupação justamente é essa. Em 2016, nós estivemos nesse Senai lá em Itatiba e eu fui lá fazer o quê? Eles estavam montando, eles têm lá um laboratório que é justamente naquela época eles estavam para ser credenciados pelo Inmetro, porque lá eles têm equipamento, de fato, para fazer teste de tração e teste de resistência de materiais, tá? Mas hoje, de uma forma bem, assim, empírica, né? Vamos falar assim, tá? Só para você ter uma ideia, essa aqui, ó, essa chapa, ela é de 8 milímetros. Então, se fosse uma de 15, ela teria o dobro disso daqui, tá? Eu brinco com os meus amigos o seguinte, tá? Eu nunca fiz, mas acredito que essa chapa, ela é tão resistente quanto, se for de 15, essa aqui é de 8, tá? Então, vamos imaginar que ela teria o dobro. Eu brinco com os meus amigos que eu quero fazer esse teste de resistência, mas eu já brinquei com alguns amigos meus que eu estou quase fazendo um teste de balística aqui, catando um 38, deixando isso aqui mais ou menos uns 15, 20 metros, e eu acredito que pela resistência do material, essa de polialumínio, a bala não vai passar. Eu até brinco com os meus amigos que isso aqui é para fazer guarda-roupa em algumas comunidades do Brasil. Até, de repente, para fuzil AR-15, tá? Sim. Para você ter uma ideia da resistência que eu acredito que tem esse material nesse tipo de móveis. Mas eu preciso fazer o teste de resistência. Eu não fiz, mesmo porque estamos voltando agora, tá? Eu voltei para o setor de móveis agora no mês de agosto e preciso fazer esse lote de 500 quilos, né? De 500 quilos desse polipropileno aí de saco de RAF aí, de Big Bag. É com esse material que eu quero começar a fazer aquelas estantes que vocês viram ali para o segmento de móveis e, consequentemente, fazer mesa de escritório também para atender litoral brasileiro. Então, é por isso que eu falei aquela hora lá para o Ari, né? Que eu estou precisando de um investidor aí. Não é muito, gente. Mesmo porque eu não preciso... Você falou com a pessoa certa, viu? Quem que é? Com o Ari? O Ari que é o investidor? Você falou com o próprio. Ele é o investidor? Falei com o cara certo, então. Não, então, gente, no primeiro momento eu não preciso comprar equipamento, porque o que sai mais caro é equipamento. A gente com 50 mil, 100 mil, o que eu preciso agora é só matéria-prima, né? É só matéria-prima, só beneficiar essa matéria-prima e começar com os parceiros aí que a gente já tem desde 2015, de fato, começar a fazer esses móveis ecológicos aí, tá? Eu estou com outras parcerias no Brasil. Agora a gente participou, inclusive, estamos concorrendo a um prêmio aí na FAPESP Centelha, numa tecnologia chamada nanopartículas de cobre. O nanocobre, eu quero incorporar nanocobre nessas nossas chapas ecológicas. O nanocobre, para quem não conhece, ele tem as mesmas propriedades das nanopartículas de prata. Eles matam bactérias e vírus. E a gente quer incorporar as nanocobre em uma tinta, nessa tinta que eu desenvolvi aqui, ó,
Porque a minha ideia é fazer móveis ecológicos hospitalar. Eu já fiz esse teste no IPT. Bactéria que se depositou na minha chapa com nanocobre morreu em 28 minutos. O vírus do Covid-19, eu fiz esse teste no IPT. Foi patrocinado por uma grande empresa. Morreu em 4 horas. Agora, você imagina eu fazer móveis ecológicos hospitalar para matar até vírus do Covid em 4 horas. Maravilha. Já tem essa tecnologia comigo. Muito obrigado, parabéns. Agora, quem mais quer se manifestar, perguntar? Eu quero me manifestar que assim, o Ari ele é muito criativo e muito prático. Então, eu acho que matéria-prima é o que não falta no planeta. Só vamos fazer chegar. Então, o Ari pode bolar alguma coisa, uma logística que nem a Droga Raia fez, né? Eu dei um exemplo porque eu fiquei encantada, porque toda vez eu vi aquele monte de lixo, eu falei, gente, eu ficava desesperada de colocar. E agora, nossa, fazer o quê? Tem que tomar os remédios, então vou dar um jeito no pacote, né? Então, tudo chega simultaneamente, sabe? Isso, então, essas propostas lixo, do né? Ari... Na verdade, lixo é a palavra errada, né? Porque, na verdade, a gente, quando fala lixo, já acha que é algo que nem falar que é velho só porque roupa velha, mas é diferente do velho etário, né? Então, tem certas palavras que ganharam preconceito porque não existe lixo. Na verdade, existe material desprezado. Na minha opinião, não existe lixo. Então, a gente tem que estudar como que aquele material vai ser reutilizado, vai ser feito. E tem que chegar, assim, o pequenininho, que é o que faz mais lixinho, que é, no caso, eu, né? E as pessoas à minha volta, tal. Esse pequenininho tem que saber como chegar em você, entendeu? E de forma prática. Você sabe que uma amiga que foi para a Alemanha falou que garrafa PET, você toma e você vai lá num lugar, você comprime a garrafa numa maquininha e você já ganha, não sei, X centavos. Um vale que você vai usar na mesma loja, ou sei lá. Então, você imagina. Agora, cada vez que a gente compra uma garrafa PET com água, dá uma dor no coração, você sofre. Agora, se você imaginar que aquilo vai virar alguma coisa, você sabe, que seja para uma instituição, para qualquer coisa. Então, esse ciclo, o Ari é muito criativo, ele pode dar uma ideia, porque matéria-prima, você falou que está faltando, é o que mais tem. Só precisa chegar em você, não é? É o que mais temos, a matéria-prima que você precisa, que é aquilo que é descartado, né? E que, na verdade, é preciosidade quando se transforma nesse tipo de coisa, né? Então, é muito fascinante, é muito esperançoso, sabe? Ver, assim, essas coisas acontecendo, mesmo em microgotas. É muito esperançoso, tá? Então, parabéns. Vamos ouvir o Ailton. Acho que o Ailton tem alguma coisa para falar. Pessoal... E com relação ao Ari, você é muito visionário pelo seguinte, quando você comentou da cooperativa, eu e o Alessandro, eu estou me reorganizando, eu tive um tempo, o projeto ficou um tanto quanto parado, por conta da quantidade de resíduos a serem coletados, porque eu, como doutor Ecoplanet, eu coleto, inclusive, os blisters de medicamento, então eu tenho armazenado lá no escritório 4 big bags só desse material, estão armazenados lá. Além do isopor, pilhas e baterias, CDs, DVDs. Então, são resíduos que as pessoas normalmente acumulam em casa e não sabem onde descartar, tem esse receio. O lixo, nós chamamos, a nomenclatura, utilizamos, até a Beleza comentou, são resíduos preciosos. Então, são resíduos orgânicos, resíduos recicláveis ou o rejeito, que o nosso aterro de São Paulo, que fica na divisa com Mairiporã, Guarulhos, enfim, ele só tem uma vida útil para mais 2 anos. Então, se algo não for realizado imediatamente, vai chegar ao ponto que nós teremos que fazer como as pequenas cidades do interior, ficar transferindo rejeito, resíduo, lixo para outros estados, outros municípios. O nosso projeto lá, nós vamos, de antemão, nós vamos inaugurar uma vertente lá no Doutor Ecoplanet, que se chamará Eco Empório. O que será o Eco Empório? Cada um de nós, consumidores,
enfim, que nós consumimos os produtos, materiais e geramos resíduos, a pessoa ela poderá levar no ponto, lá no Ecoempório, e nós vamos trocar por produtos sustentáveis. Dentre eles, são composto orgânico, feito por nós mesmos. Nós temos um pátio de compostagem, onde estamos tratando os resíduos orgânicos e transformando-os em adubo, composto orgânico. Então, a pessoa, por mínimo que seja, ela vai levar uma pequena sacolinha, ela vai trocar por adubo, composto orgânico. E nós vamos avançar por canecas em fibra de coco, cumbucas de bambu, canudos. Quer dizer, isso é para incentivar, para que as pessoas possam colaborar. Só que tem muitas pessoas que têm essa dinâmica, já faz parte do dia a dia, o comportamento, né? Tem pessoas que têm esse comportamento e é onde vai chegar o ponto que o próprio Ari comentou, que temos uma cooperativa. Essa cooperativa nada mais será do que um galpão para armazenar e realmente separar, acumular todo esse resíduo, onde, imagine que o Dr. Ecoplanet seria um intermediador, uma cooperativa, Dr. Ecoplanet, que nós incentivaremos a captação de resíduos, faremos a triagem, que isso é muito complicado, a triagem do material, encaminharemos para uma empresa como a do Alessandro, que fará a transformação desse material. Ailton, posso só te elogiar, porque eu diria que isso é um processo de logística reversa inteligente, porque você está falando de logística reversa. Então, exato, tem duas maneiras de fazer. Ou o governo baixa uma lei, que já não sei como é que está a lei de logística reversa de resíduos, né? Que algumas indústrias têm obrigação de recolher, né? Não sei como é que está essa questão dessa lei. Existe a lei, mas às vezes as pessoas, pela lei, funciona por um lado, não funciona por outro. Isso que você está falando não precisa ser lei, mas é um trabalho tão pulverizado e tão fácil de escalar, essa logística reversa nesse empório, esse arranjo entre empório, cooperativa, Alessandro e você e todos os outros, que tem tudo para funcionar, é um fluxo. O pessoal sabe que eu falo muito em fluxo. É um fluxo muito inteligente. Se esse fluxo começar a funcionar, é ganha-ganha. Quando todo mundo ganha num arranjo, aí o fluxo flui. Então, eu acho que tem tudo para ser bem-sucedido essa logística reversa. E eu pergunto como é que está a lei da logística reversa, que algumas indústrias de eletrônico acho que tinham. Não sei como é que está hoje. Ari, hoje, atualmente... Fechou seu microfone. Deixa eu ver, interromper. A Política Nacional de Resíduos Sólidos existe, porém, não há... Fechou de novo. Bacharel em Direito, estou cursando pós em Direito Ambiental. Está fechando. Deixa eu tentar interromper aqui. Desculpem, pessoal, eram tentativas de ligações. Eu estou me debruçando na lei de política de resíduos sólidos e, atualmente, houve o decreto 11044, que é o Recicla Mais. Esse Recicla Mais é o crédito de reciclagem. Da mesma forma que existe o crédito de carbono, que alguns devem já conhecer essa bolsa, agora existe o crédito de reciclagem. Só que, assim, houve na mídia que o crédito de reciclagem favoreceria os catadores. Só que, na prática, isso eu já estive na Assembleia Legislativa, falei com um deputado que fez uma reunião sobre isso, eu disse que eu fui representando os catadores e por nenhum momento essa lei ia favorecer. Por quê? A pessoa ela tem que ter nota fiscal, existe uma empresa certificadora, essa empresa certificadora ela já tem os direcionamentos, ela tem os QIs já, para que realmente eles possam gerar o crédito de reciclagem. Então, não favoreceu e ainda não favorecerá os catadores.
Por isso que o meu contato com o Alessandro, né, nós tivemos esse contato inicial justamente para criar esse fluxo que você comentou, que seria conscientizar as pessoas, porque o que a Beleza comentou, dá uma dor no coração, nos dias de coleta de resíduos, a coleta municipal, as pessoas desprezam muito, muito material reciclado. Você vê, assim, que as pessoas não se interessam em separar. Entra onde a valorização do material, se esse material fosse melhor valorizado, o catador, ele ia se interessar em separar todo tipo de plástico, o PS, o blister, enfim, ele ia passar a recolher todo tipo de resíduo reciclável e não fazer só separar a latinha ou o metal, aquilo que seja mais conveniente aí para ele transportar. Então, essa situação que você comentou, a ideia é essa. Atualmente, eu já faço essa coleta externa, recebo material e eu estou empregando 2 colaboradores ex-catadores, onde o salário deles, além da manutenção do projeto, é proveniente da venda desses resíduos. Agora, se nós temos para quem encaminhar, o Alessandro, por exemplo, já uma empresa que fará o remanufaturamento, a transformação desse material, automaticamente ele vai ter um material limpo, ele já receberá um material limpo, triado, enfim, algo que vai facilitar o trabalho dele. E em contrapartida, ele vai poder oferecer um melhor valor, que isso nós vamos alimentar essa cadeia, esse fluxo que você comentou. Então, a ideia é essa, nós, assim, já iniciamos a prática com relação ao Dr. Ecoplanet, ao Ecoempório, enfim, e eu, mais uma vez, agradeço estar interagindo com esse grupo, o convite do Alessandro, para que possamos estar avançando com esse projeto, Ari. E é isso, então, gente. Assim nós continuamos desenvolvendo essas apresentações de todos esses projetos e todas essas pessoas que fazem a diferença na regeneração planetária, na transição planetária, e a consciência se amplia. Uma vez que nós estamos aqui conversando, nós também estamos emitindo vibrações, e essas vibrações se somam, e assim como existem doutores Ecoplanet, como existem chapas ecológicas, como existe tantas pessoas interessadas nisso, naturalmente vai chegando o momento de cada coisa. E eu sempre falo da importância do crescimento orgânico das coisas mesmo, porque naturalmente é só a gente regar a plantinha, né, Vera? A gente rega a plantinha e a gente vai ter o nosso jardim. E assim vai seguindo a coisa. Nosso tempo já estourou para variar. Eu quero pedir para o Alessandro, então, fazer suas observações finais aí, deixar o seu recado e vamos continuar com esse assunto em outras oportunidades, podem ter certeza. Legal. Pessoal, então, eu agradeço aí ao convite, agradeço a todos e a todas, né, que estiveram conosco até o presente momento. Agradeço aqui a oportunidade de falar um pouco dessa tecnologia, desse nosso trabalho aqui de pesquisa, né? E quero agradecer também a todos os parceiros, né? Que a gente vibra, eu fico muito feliz, né? Quando encontro pessoas iguais ao Ailton, né? Conheci lá no Pátio 76. Enfim, não é só o Ailton, não. Tem muita gente boa. Hoje também a Menzani Chapas Ecológicas está incubada também aqui na cidade de São Paulo. Convido todos vocês a conhecerem. Nós estamos lá no Green Sampa, ali na rua Sumidouro, 230, ao lado do metrô Pinheiros, né? Tem outras startups verdes lá, tem outros projetos sensacionais nessa área de meio ambiente e muito trabalho muito interessante, tá bom? Então, de coração, agradeço a todos aí por essa oportunidade. Põe teu telefone aqui. Tá. Vamos colocar. Coloca aí no chat e a gente vai... Então, vamos nos despedindo. A gente vai publicar o chat também
dessa reunião e vai ficar disponível, tá? Deixa só o Ale colocar aí. Pronto. O WhatsApp Business da empresa, tá? Por isso aí vocês podem mandar recado e podem me ligar. Muito obrigado, então, Ale. Muito obrigado a todos. E vamos continuando. Daqui 15 dias tem mais. A gente vai trazendo novas possibilidades aí. Então, boa noite e vamos em frente com bastante esperança na transformação planetária. Nós estamos trabalhando para isso e somos nós que fazemos. Um beijo a todos e obrigado. Boa noite. Uma boa noite, até mais. Tchau, boa noite. Obrigado, até mais. Um abraço, Ailton. Gratidão a todos. Valeu, 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 pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Ari. Obrigado. Valeu. Parabéns, parabéns. Parabéns. Tá, obrigado. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.